Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e de conquistas, certo? Vamos iniciar a nossa aula, mas antes nós temos aquela reflexão do dia, correto? Prestem atenção. A felicidade faz você ser doce, a dor faz você ser humilde, a luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Você somos seres humanos e temos sentimentos. Esses que são tão moldados por situações em que a vida nos coloca. Quando estamos felizes, somos dóceis. Quando passamos por dor, acabamos que aprendendo a ser mais humildes. Quando passamos por lutas, aprendemos a ser mais fortes. E quando alcançamos os nossos sucessos, até brilhamos, não é verdade? Mas jamais esqueça que a vitória só vem através daquele que pode todas as coisas, que é Deus. É Ele que segura a minha mão, é Ele que segura a sua mão e nos faz vencer todas as dificuldades. Nunca esqueça disso, tá bom? Vamos agora a mais uma aula. Sexto ano, sejam todos bem-vindos, né? A mais uma semana, né? Que nós vamos estudar ciências. Eu estou aqui para desejar uma ótima semana, uma semana abençoada, né? Que seja uma semana produtiva, tá? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre o ciclo das rochas, tá? Que falando sobre os fósseis também. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Peguem o livro, pegue o caderno, fazendo as anotações. Não esqueçam, tá? Toda a aula eu peço, fazendo as anotações e prestando atenção na aula da professora, tá bom? Eu estou muito feliz também por vocês estão mandando constantemente as atividades. Muito bem, é isso aí, turma, tá bom? Mandando as atividades que a gente vai corrigindo juntos, tá bom? Então, aqui vamos iniciar falando do ciclo das rochas. O ciclo dessas rochas, gente, seria o quê? Vamos falar um pouquinho do planeta, que o planeta Terra está permanente modificações, ele está em permanente modificações, seria isso, tá? Como assim, professora? Enchentes, avalanches, né, terremotos, deslizamentos de terra. Tudo isso transforma o ambiente, não é verdade? Mas há transformações bem lentas, né? Que praticamente não conseguimos o que acompanhar, né? Porque demoram milhares ou até mesmo milhões de anos para acontecer. Qual seria, professora, Por que demora tanto? O que seria isso, né? Nós estamos falando, seria o caso das rochas, né? Que passam por um contínuo e complexo ciclo, tá? De transformação, conhecida como o ciclo das rochas ou ciclo litológico, tá? Que é a mesma coisa do ciclo de rochas. Agora eu vou falar para vocês sobre esse ciclo de rocha. O ciclo das rochas. Primeiramente, nós temos o que? As rochas sedimentares. Vocês estão observando aqui, ó, essa rocha sedimentar que eu coloquei, que apareceu. Aí depois, vamos falar um pouquinho sobre a alta temperatura. Com a alta temperatura, vai formar o que? Essa rocha metamórfica, tá? Depois dessa fusão, dessa alta temperatura, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma erupção, né? Vocês estão observando aqui, ó, esse vulcão. Ele entrou em quê? Em erupção. Quando ele entrou em erupção, o que vai transformar aqui, professora? Vai transformar que essa lava aqui, gente, vocês estão observando que ele entrou em erupção aqui, ó. Vai escorrer uma lava. Essa lava, ela vai esfriar, vai acontecer o resfriamento dessa lava. Quando acontece o resfriamento dessa lava, vai acontecer o quê? Vai se transformar numa rocha magmática. Vocês estão observando aqui? Então, essa rocha magmática, ela acontece com o resfriamento e a solidificação desse
dessa lava, através da erupção vulcânica, tá? Aconteceu essa rocha magmática. Aí, em seguida, nós temos o que, professora? Em seguida, nós temos o intemperismo, tá? Através do intemperismo que vai acontecer as rochas sedimentares. Vocês lembram o que seria intemperismo, gente? Intemperismo é a ação física, química, né, do relevo, é a ação da chuva, dos ventos, dos mares, que vai levando o que? Os sedimentos, as poeiras, né? Que vai se transformar numa rocha sedimentar. É através do intemperismo. Aí, com a alta pressão, com a alta temperatura, né? E pressão que vai dar origem nisso aqui tudo, olha, nessas rochas. Então, uma rocha ao longo de muito tempo pode se transformar em outra rocha, que se transforma em outra rocha e assim sucessivamente. Aqui não é para esquecer, olha só, aqui nós temos um vulcão que ele entrou em erupção, aí aconteceu o quê? Essa lava, ela se esfriou, ela aconteceu um resfriamento dessa lava aqui, uma solidificação, que vai dar origem ao quê? Essa rocha magmática, tá? Essa rocha magmática, através dessa rocha magmática, com milhões de anos, vai acontecer o quê? O intemperismo e pressão. Acontecendo esse intemperismo, vai acontecer o quê? As rochas, aos poucos, vai se formando as rochas sedimentares, né? Que seria essa. E com a alta pressão e temperatura, vai se formar as rochas metamórficas. E é um ciclo constantemente, gente. Olha, é um ciclo aqui constantemente desses ciclos de rocha. Então, isso vai existir enquanto existir rochas, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da formação do solo. O que seria, professora, a formação do solo, né? Vamos falar um pouco do intemperismo. O que seria o intemperismo, que eu acabei de falar para vocês? Ele consiste num conjunto de quê? Um conjunto de processo físico, químico, biológico, que provoca o desgaste de rochas ao longo do tempo, tá? São esses processos que fazem o quê? Que fazem, por exemplo, né, que as rochas atingidas pelas ondas do mar transformem-se gradualmente nas areias das praias. Mas isso leva muito tempo para isso poder acontecer, tá, gente? Isso seria o intemperismo. Aqui, olha, nós temos essa formação do solo, né? Essas rochas aqui, como vocês estão observando aqui, ó, são expostas à variação da temperatura, tá? Ação do vento, do gelo, das águas dos rios e das ondas do mar. São, aos poucos, fragmentadas e transformadas em solo, tá? Primeiramente, aqui nós temos a rocha matriz, olha. Essa aqui seria a primeira rocha, tá? Essa aqui é a primeira rocha. Aí, com o passar do tempo, há milhões de anos, com a força do intemperismo, né? Que, como eu falei para vocês, relatei aqui, com as variações da temperatura, da ação da chuva, do vento, do gelo, da água, né? Dos rios, do mar, vai se fragmentando em outras rochas. Tá aqui, fragmentos de rochas, olha. Aí, com muito tempo, milhões de anos, vai se transformando no solo, que é essa primeira camada onde vocês estão observando as árvores, os animais, né, os micro-organismos, aqui é no solo. Então, tudo isso aqui, gente, é a ação do intemperismo, olha só, tá bom? Primeiro, tudo se inicia pela rocha matriz, aí, segundo, pelos fragmentos de rocha e, por último, pelo solo, onde está toda a matéria orgânica. Isso seria a formação do solo, tá bom? Aqui, o que existe no solo, né? O que existe no solo? Primeiramente, nós temos parte mineral desse solo, tá aqui, ó. Primeiramente, nós temos a parte mineral, são grãos minerais, né, que são classificados em um tamanho em argila, silt e areia.
Esse silt que eu tô citando aqui, turma, ele fica entre a areia, significa que é menor do que a areia, tá bom? Por isso que fala aqui, ó, grãos de minerais classificado quanto ao tamanho de argila, silt e areia, tá bom? Que fica aqui no meio da areia, que é aqui, ó, essa parte mineral que eu tô mostrando para vocês. E água e ar também, tá bom? Parte orgânica. Onde é que fica, professor, essa parte orgânica, né? Essa parte orgânica fica aqui, ó. Já mostrar. Essa parte orgânica, ela fica aqui, ó, organismos vivos, restos de plantas e outros organismos mortos. Ela já fica aqui nessa primeira camada onde vocês estão observando aqui. Seria a parte orgânica, que seria organismo vivo, restos de plantas e animais e outros organismos mortos, que ajuda também na decomposição, ajuda no solo, tá bom? Isso daqui é o que existe dentro do solo, o que existe nas partes do solo, tá? E o humus, que o humus está aqui, ó. Que esse humus é resto de organismos mortos decomposto por bactéria e fungos, que ajuda muito no solo, tá bom? Aqui nós temos a camada do solo. Primeiramente, nós temos aqui a primeira camada, vocês estão observando aqui essa setinha, ó? Primeira camada 0, né? Vamos supor, camada O. Camada orgânica superficial, que fica aqui, ó. Tá bom? Essa camada orgânica superficial, que fica aqui, onde fica todos os vegetais, todas as matérias orgânicas, resto de seres vivos, né? Que ajuda o ambiente ficar mais, o solo ficar mais fértil, né, para o desenvolvimento de todas as plantas, né? Então, esse aqui seria a camada superficial, camada orgânica, tá? Onde nós pisamos. Aqui é o horizonte A. Esse horizonte A já fica abaixo da camada orgânica, né? Esse horizonte A é formado de fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus também, tá bom, gente? Quando eu falo assim, formada por matéria orgânica e humus, eu estou me referindo num ambiente, num solo rico de matéria orgânica, que seria bom para plantação, tá bom? Aqui nós temos o horizonte B, que seria o quê? Camadas de mineral pobre em matéria orgânica, que é essa camada aqui, ó, ela é pobre em matéria orgânica, rica em compostos de ferro e minerais, resistente como o quartzo. Aqui, olha, como já está falando nesse horizonte B, é uma camada de mineral. É pobre em matéria orgânica. Quando eu falo pobre em matéria orgânica, não é bom para plantação, tá, gente? Não tem nada de humus aqui. Ele tem mineral, né? Ele é bem resistente em quartzo, tá bom? E aqui o horizonte C, que já fica tipo na rocha matriz, onde tudo se formou, né? É a camada de mineral, pouco, parcialmente alterado. Então, essa rocha matriz não altera, né? Não altera em nada, que deu origem ao solo, tá? Aqui foi onde tudo se iniciou, mas ela não tá alterando em nada, não altera em nada ao solo, tá? Ao solo, a camada orgânica, tá? Então, isso daqui seria o quê? Isso é a nossa camada da Terra, os horizontes da Terra, tá bom? Como vocês estão observando, o primeiro horizonte, segundo, terceiro e quarto, cada camada da Terra é importante, tá bom, turma? Vamos passar para o próximo slide. Seria bom que vocês fizessem anotações, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de fósseis, né? Então, esses fósseis, gente, o que são fósseis, né? O que vocês acham que são fósseis? Então, esses fósseis são o quê? Os fósseis são vestígios, né? Eles são vestígios de organismo. Quando eu falo organismos, eu falo animais e vegetais muito antigos, tá?
que foram preservados ao passar dos anos, né, por meio de processos naturais. São considerados fósseis os restos que apresentam mais de 11 mil anos, né, 11 mil anos, ou seja, na época geológica do Holoceno, né, ou na era Cenozoica também. Tá bom, gente? Então, quem é que estuda esses fósseis? Esses fósseis, quem estuda seriam os cientistas, né? Que são os paleontólogos. Os paleontólogos, tá? Eles quem estuda, são os cientistas que praticam, né? São esses paleontólogos. Então, esses fósseis é uma ciência que se dedica ao estudo desses fósseis, como vocês estão observando que eles estão procurando aqui, ó, esses fósseis, e vai ajudar muito aonde eles estão, olha só, muito no processo químico, biológico, né, de tudo isso, tá bom? E no caso, essas espécies de fósseis, né, no caso, elas vivem há muito tempo no nosso planeta, há mais de 13 milhões de anos. O que acontece, o que se encontra o que? Extintos, né, gente? Então, esses fósseis, eles podem ser ossos, conchas, dentes, o que mais? E geralmente são encontrados nas pedras e rochas bem antigas, como vocês estão observando aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Então, aqui ele pode ser o quê? Restos, né, de seres vivos, organismos completamente preservados, vestígios e atividade dos seres vivos. Então, isso aqui tudo pode ser fósseis, que eles viveram há muito tempo em nosso planeta, há mais de 13 milhões de anos, né? E que se encontram extintos. Isso seria os fósseis, né? Através da fossilização. Tá bom, gente? Agora nós vamos falar de quê, professora? Dos tribolites, né? Desculpa, dos trilóbitas. Quase não sai, né, gente? Mas saiu. Vamos lá, dos trilóbitas, tá bom? Então aqui, gente, esses trilóbitas, eles surgiram há 521 milhões de anos, né? Nos oceanos, no período cambriano, quando os continentes ainda eram uma paisagem inóspita. A maioria das formas de vida. Então, aos poucos, aos grupos desses animais, eles tiveram um tamanho de sucesso bem adaptativo, como os trilópitas. Esses que vocês estão observando nas imagens, que eles são os artrópodes, tá? Que caminharam pelo solo marinho, né? Esses trilópatas aqui, ó, eles caminharam pelos solos marinhos por 270 milhões de anos até a grande extinção deles, tá bom? E aqui, olha só, tá aqui o trilóptas, olha. Esse trilóptas aqui é um animal marinho, tá? É um animal marinho, protegido por essa carapaça, ele é um artrópodes, que eles viveram no passado, durante a era paleozoica, né, gente? Então, há muito tempo. Então, eles são os vestígios de fósseis. Então, aqui nessa outra setinha, tá falando o quê? Quando eles se alimentavam nos fundos dos oceanos, os trilópites, eles deixavam o que? Pistas de alimentação. Olha só, isso daqui seria as pistas de alimentação deles, quando eles se alimentavam. Tá bom, gente? Então, é sobre os trilópadas, que eles são fósseis, né? Que eles são fósseis. Então, esses trilópadas são artrópodes caracterizados na era Paleozoico, conhecido apenas através de registro fósseis, tá? Então, não esqueçam que eles eram esses trilópites, né? Eles são conhecidos através de vestígio
de registro, né? De registro fósseis, que é um artrópodes, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho deles, olha. Tá aqui o Trilópodes. Deixa eu só... Opa, voltando. Tá, então aqui vamos falar um pouco dele, que ele é o quê? Ele é um samatófósseis, que são restos, né? São restos de parte do corpo que formam o quê? Que formam vivas do passado, como ossos, dentes, conchas, carapaça, tronco e folhas. Já esse daqui que vocês estão vendo, olha, iquinofósseis, são o que, professora? São vestígios, né, de atividade biológica dos seres vivos, do passado, como pegadas, excrementos, né, ovos, ninhos, túneis e galeria no solo, que são isso daqui, olha, iquinofósseis, tá? Que são vestígios de atividade biológica. É isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um vestígio de atividade biológica, tá? Desses seres vivos. Já os somatofósseis são restos de quê? De parte do corpo. São restos de parte do corpo de formas vivas do passado, como ossos e dentes. Tá bom, turma? Ok? Aqui vamos falar um pouquinho de que são feitos, como se forma esses fósseis, né? Esses fósseis, gente, eles são geralmente formados pelas partes duras dos seres vivos, né? Quando eu falo as partes duras, seriam os ossos, tá? Como as conchas ou ossos, né? Quando um ser vivo morria, seus restos desciam até o fundo do mar, tá? E as camadas de terra e os restos de outros seres vivos se acumulavam sobre ele. Com o passar do tempo, essas camadas se convertiam em rochas. Mas tudo isso com a ajuda de quê, professora? Com a ajuda dos sedimentos. Isso levava o quê? Levava a milhões de anos para poder acontecer. Olha só, tudo isso aqui são camadas de sedimento, tá bom? Que seria o processo de só fossilização, tá bom, gente? Então, essa fossilização seria o quê? A fossilização resulta na ação combinada do processo físico, químico e biológico. Isso é muito importante, tá bom? Essa fossilização. Para que ela ocorra, ou seja, né, para que o natural, para que isso ocorra, é natural que a decomposição e desaparecimento do ser que morreu seja interrompido, ou seja, a preservação são necessárias algumas condições, tá bom? Para que tudo isso ocorra. Aqui no caso, será que todos os fósseis se formam através do mesmo processo? Sim. Os fósseis, eles são o quê? Eles se formam apenas nas áreas, o quê? Nas áreas sedimentares, com a ajuda dos sedimentos, tá, gente? Pois é durante esse processo de sedimentação que essas rochas aqui, ó, vão se formar a fossilização, tá bom? Então, é através da ajuda dos sedimentos para poder acontecer essa fossilização, tá? Isso leva a milhões de anos para poder isso acontecer, como vocês estão observando essa imagem aqui, que eu estou abrindo para vocês observar aqui, tá? Nós temos sedimentos e no interior dos sedimentos nós temos esse vestígio aqui, ó. São restos de fósseis, tá, gente? Que os pesquisadores estão estudando, mas para isso levou a milhões de anos, tá bom? Ok? Vamos lá. Aqui vamos falar a etapa da fossilização, tá, gente? Olha, acompanha aqui comigo, tá? Olha, essa fossilização é um acontecimento raro, muito complexo e tão lento que pode demorar milhões de anos para acontecer, tá? Como no caso da fossilização do corpo de um animal com grande porte. Aqui vocês estão vendo essa setinha, ó, essa primeira seta, né?
Essa primeira seta está falando o quê? Um organismo morre, o seu corpo começa a ser coberto principalmente por sedimento. Então, sedimento é essencial, tá bom? Então, esse organismo morre, o seu corpo, ele começa a ser coberto por sedimento. Aqui vocês estão vendo essa segunda seta. As partes mole desse organismo desaparecem, né? Mas as partes mais duras resistem à decomposição. Qual seria a parte mais dura? Os ossos. É o que gera os fósseis. Tá bom, gente? Então, as partes mais mole, as vísceras, elas praticamente se decompõem, né? E o que dura mesmo são as partes mais resistentes, que seria os ossos, tá? Que são resistentes à decomposição. Aqui nós temos essa outra seta aqui, olha. Vocês estão observando aqui, ó. Essa outra setinha tá falando o quê? Passam milhões de anos durante os quais se depositam várias camadas de sedimentos que se transformam em rochas consolidadas. Então aqui, olha, já passou milhões de anos e aqui tem bastante sedimento, bastante camada, né? Que se transformam em rochas consolidadas, tá bom, turma? Essa imagem bem aqui, ó, essa quarta setinha que eu tô mostrando para vocês está falando o quê? Lentamente, o que acontece? Ocorre a mineralização dos ossos do organismo, transformando em fósseis, tá bom? Essa seria aqui, olha só o organismo aqui, ó, já se transformou em fósseis. E por último, essa última seta aqui, que seria o quê? Aí já aconteceu o quê? Milhões de anos, né, gente? Milhões de anos mais tarde, um grupo de paleontólogos desenterram os ossos de fossilificados, tá? Fossilizados, tá bom? Quase não sai de novo, né? Mas é isso. Então, quando acontece milhões de anos, quando dá milhões de anos, né? Os estudos dos cientistas vão e desenterram, né? Esses ossos, que seria fossilização, tá, gente? Desses ossos. Então, esse daqui seria uma etapa do processo de fossilização, tá? Então, essa daqui, olha, é todas as etapas, como começa com a ajuda dos sedimentos, né? Até onde termina, mas tudo isso leva a milhões de anos para poder acontecer, tá bom, turma? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, fazendo as anotações. E agora a professora vai passar a atividade no caderno, vai passar uma atividadezinha no livro, tá bom? E eu estou aqui aguardando para poder corrigir. Se não der tempo para você copiar, fazer a atividade, depois você pode me reenviar. Não tem problema, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá a mais uma atividade. Até a próxima aula, turma. Amores, olha eu aqui de novo, passando uma atividade. Pegue o livro de atividade de vocês e todos comigo acompanhando uma pequena atividadezinha, tá? Não é preciso entrar em pânico, só é uma atividade. Tá, meus amores? Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Qualquer dúvida é só tirar, é só entrar em contato com a professora que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá a mais uma atividade. Pega o livro de atividade aí na página 13, tá bom? Olha aqui, turma. Aqui na página 13, meus amores, tem essa questão, tá? Que vai falar o quê? Acompanhem comigo, tá? Observe a imagem da Terra e do Sol e depois responda a questão. Abaixo vocês estão observando que tem a letra A, não é verdade? Aí o que você vai fazer? Você vai falar, nosso planeta realiza alguns movimentos, né? Muito importantes. Cite o nome dos movimentos que a Terra realiza em volta de si mesmo, né? E o nome dado ao movimento dela ao redor do Sol. Aí você tem o número 1 e o número 2. Aí você vai falar qual é o movimento, os dois movimentos que a Terra faz. Aí você relata aí, movimento 1, movimento 2. Coloca bem bonitinho e respondendo, tá bom?
A letra B. A letra B tá falando aqui, todo mundo acompanha, tá bom? O movimento da Terra ao redor do Sol associado ao fator do eixo da Terra ser inclinado em relação ao planeta e sua órbita. Faz com que ocorra as diferentes estações do ano. Observe a ilustração e identifique qual a estação do ano está acontecendo do hemisfério sul na posição A e na posição B. Aí você lembra que eu falei sobre esses hemisférios, esses eixos lá no conteúdo, nas primeiras unidades? Vai lá no conteúdo do Sistema Solar que você vai saber, tá bom? Aí abaixo você vai responder, tá bom? Essas perguntinhas básicas, só é a página 13, tá? Só a página 13, respondendo e mandando para a professora, tá bom? Se não entendeu, pergunta, entre em contato com a professora. Professora, não entendi essa página aqui, a senhora pode me explicar? Com certeza eu vou explicar para você, tá bom, meu amor? Só entre em contato, tirando aquela foto bem bonita, aquela foto bem legível, para a professora poder entender, tá? Poder visualizar legal. Tá bom, meu amor? Então, fazendo as atividades, mandando para a professora. Se você não conseguir fazer a atividade hoje, mas você pode fazer no outro dia e mandar. Pode mandar. Envia que eu vou corrigir a atividade. Não se preocupe que eu vou corrigir. E se tiver alguma coisa errada, nós vamos corrigir juntos. Tá bom? Então, fique com Deus. Até a próxima, tá? Eu estou aqui aguardando vocês. Beijo!